Hello. Hello, everybody. Hello, everybody. Samantha, o Rafa, só o povo entrando. Muito bom, muito bom. Ai, ai, tá difícil fazer essa live hoje aqui, viu? Porque depois de ter que fazer live depois de Paula Barros, filha, junto com toda a turma, vai ser difícil, hein? Ai, ai, mas sejam bem-vindos. Vamos, né? Falar aí de um tema muito gostoso. Vamos estar junto aí por essa uma próxima uma hora num papo gostoso para ser também rápido, né? Não vamos trabalhar demais. Quem tem o seu vinhozinho em casa já pode ir assistir a live tomando um vinho, né? Hoje é dia do profissional de Comex, então assim, parabéns aos profissionais de comércio exterior que faz esse trabalho incrível, né, em relação a tudo que é compra, venda, tudo que é comercialização dos mercados, né? Então vamos chamar o nosso, né, convidado, né? Vamos lá. Ai, ai. Você vê que o cara manja muito, né? E nós estamos comemorando hoje, celebrando, né, o Dia do Profissional de Comércio Exterior, né? Olá, senhor Fabiano Suzuki. Me ouve bem, Vé? Ouço perfeitamente. Pô, felicidade de estar com você aí, Ah, vendo você belezinha. depois de bastante tempo, né? Alguns janeiros, hein? Alguns janeiros, hein? Alguns janeiros, alguns janeiros. Da última vez nem eu nem você usávamos óculos, né? Mas o tempo passa, não tem jeito, né? Mas hoje nós É estamos verdade. celebrando, estou com esse convidado super especial, nós estamos celebrando hoje o Dia do Profissional de Comércio Exterior. É uma das áreas mais relevantes de um país, né? Tudo que diz respeito à balança comercial, importação, exportação, compra, venda, no fim das contas, passa por um profissional de comércio exterior. A própria pandemia, de uma maneira geral, ela acelerou esse processo junto a praticamente todas as pessoas do mundo, né? Todo mundo começou a consumir muito mais e-commerce e o e-commerce quase que sumariamente passa por todo esse processo de Comex, né? Mas o Comex não é só a compra e a venda, tem todo o entorno, né? Tudo que faz com que ele aconteça, né? Entre realizar a compra, realizar a venda. Então tem aí esse trabalho. Nós estamos muito felizes porque é uma área desafiadora num país cheio de burocracias como é o Brasil, e trabalhar globalmente fazendo uma operação como esta é desafiador para qualquer profissional de Comex, né? Então é muito bom estar com vocês aqui, todos os nossos convidados. É muito bom estar com o Fabiano. Eu queria só fazer um comentário muito rápido, né? Hoje eu fiz até um post, né, sobre um pouco da minha história. Então, assim, eu também comecei muito jovem na área de Comex. E vocês podem olhar depois lá no post, está muito legal esse post, contando rapidamente e de uma maneira breve como eu começo, ingresso na carreira de comércio exterior. Mas eu posso dizer que foi meu primeiro amor e desde então, desde sempre, né, estou trabalhando no setor. Né? Já lá se vão 34 anos, né, trabalhando em comércio exterior. Então tem bastante tempo e tem sido muito bom todo esse período, né? E o incrível do comércio exterior é que a gente nunca está pronto, a gente tem que aprender praticamente diariamente, né? E eu convidei uma pessoa muito especial para participar dessa live, porque tem uma história muito gostosa com o Fabiano, que é essa coisa do nós somos profissionais,
né, que já usamos óculos, né, há bastante tempo, mas o Fabiano, por curiosidade, para que vocês saibam, né, ele já foi cliente da máquina, ele foi um dos primeiros clientes da máquina, na época em que ele ainda atuava na Santa Casa de Misericórdia, né, no Hospital Santa Casa de Misericórdia, e a gente era responsável naquela época pelas importações, e o Fabiano já era o responsável pela parte de importação lá na Santa Casa, né? Então, isso nós estamos falando do ano 2001, 2002, entre 2000 e 2002 seguramente, né? Sim, Então, né? Então, agora, assim, eu vou deixar o Fabiano se apresentar. Vocês, a maioria de vocês conhecem a mim, né? Meu nome é Everaldo Barros, eu sou CEO da MAC Logistics. A MAC tem presença em 3 países, mas isso não é a questão agora, né? Já que o mais importante hoje é celebrar o dia de vocês, o nosso dia, o dia do profissional de Comex, e a gente falar um pouco dos rumos que as coisas estão tomando, né? Então, antes, mais uma vez, seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua amizade, né? E seja bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar aí para todos os nossos convidados. muito obrigado, Everaldo. Eu queria dar os parabéns a todos os profissionais de Comex pelo dia. Assim como o Everaldo falou que é a grande paixão da vida dele, o Comex para mim também foi uma grande paixão. Eu vou passar um pouco breve da minha carreira, porque é uma carreira bastante eclética e de atuação em vários ramos, apesar de sempre estar ligado à área da saúde. Mas eu tive uma atuação muito forte no Comex e isso me pegou também. Para quem não me conhece, eu sou Fabiano Suzuki. Comecei trabalhando em 1988, bastante tempo atrás, na Santa Casa de São Paulo, como office boy. Assim como a história que o Everaldo publicou no post, foi um post bastante emocionante que me tocou muito, viu, Everaldo? Eu comecei trabalhando em 1988 na Santa Casa, atuando como office boy e tive uma carreira bastante ascendente lá dentro. Em 1995, nós identificamos as imunidades tributárias das instituições filantrópicas e conseguimos um canal de importação de alguns equipamentos na época. E eu, muito curioso, comecei a fuçar e comecei a me interessar pelo assunto e fui designado para ser o criador do Departamento de Importações da Santa Casa de São Paulo. A Santa Casa de São Paulo ainda é a maior instituição filantrópica do mundo, mas naquela época era muito maior. Passaram por várias crises recentes agora que diminuiu muito o tamanho, mas não a importância da Santa Casa. Mas voltando a 95, eu fui o responsável pela implementação do Departamento de Importação da Santa Casa. E isso me trouxe muita experiência pelo fato de eu atuar em toda a cadeia de suprimentos do comércio exterior. Então, desde a cotação, da negociação com o fornecedor lá fora, do fretamento, do fechamento de câmbio, do desembaraço aduaneiro, à época que nós tínhamos despachantes aduaneiros, mas eu, muito curioso, consegui me credenciar como supervisor de importação da Santa Casa dentro do aeroporto de Guarulhos, e nossas cargas vinham todas por lá. Então, isso me trouxe uma bagagem muito grande. Tenho orgulho de ter sido um dos beta-testers do Siscomex Importação em 1997. Então, as primeiras... eu sou da época ainda que Everaldo também conhece muito bem, de furar DI, de pegar a Via Verde, a quinta via da DI, era um negócio maluco para quem não conhece, né? A gente entrar nisso é uma nostalgia. Não, então, mas isso foi bastante interessante, né? A gente tinha que pegar licença de importação, de guia de importação no Rio de Janeiro, eram coisas malucas, né? E isso me trouxe muito conhecimento e muita felicidade de trabalhar com isso. É uma área viciante. Eu atuei como supervisor de importação na Santa Casa de 95 a 2002, ainda assim com a importação debaixo do meu guarda-chuva até 2008.
Em 2000 que nós nos conhecemos, Everaldo. E aí a Santa Casa virou a cliente da MAC, que eram os nossos principais prestadores de serviço. E posso garantir que desde aquela época era surpreendente. Não estou bajulando ninguém, não. Depois de 2000, eu fui trabalhar em finanças na Santa Casa de São Paulo. Depois passei para a área comercial de um hospital privado da Santa Casa, que era o Hospital Santa Isabel, onde eu vendia o hospital para médicos, para convênios e trabalhava com a aquisição de todos os equipamentos e insumos desse hospital através da importação direta, também sob meus cuidados. E aí, em 2010, eu tomei uma decisão de mudar a mesa, de virar a mesa. Eu recebi um convite da Stryker, que é uma multinacional americana, para trabalhar como gerente de vendas da divisão de implantes deles. E desde então eu estou trabalhando nessa área de medical device e medical technology desde 2010. 2010 até 2017 eu atuei na Stryker, saí da Stryker para trabalhar com uma startup de medical devices no Brasil, e em 2018 a Wright Medical me convidou para atuar como gerente nacional de vendas, e eu trabalhei na Wright Medical de 2018 até dezembro de 2020 passado. E agora eu começo a me dedicar a um projeto pessoal a partir de março desse ano. Então, fazendo a longa história breve, a minha história é essa. Continuo apaixonado por comércio exterior, mesmo não atuando na ponta com comércio exterior, mas o comércio exterior está na veia, né? Eu trabalhei duas multinacionais americanas com essa negociação Brasil, Estados Unidos, Brasil e Europa também. Em resumo, essa é a minha história, essa é a minha carreira. O que é muito legal observar, viu, o Tuco? Gente, para quem não sabe, né, o Fabiano, o apelido dele é Tuco, né? Então eu chamo ele de Tuco. Vocês vão ver eu alternando entre Tuco, Fabiano, vai ter uma mistureba, né? Mas assim, uma coisa que é muito legal observar no que o Tuco está relatando é como essa dinâmica, né? Essa importância de estar operando e estar, de certa forma, confortável, mas não parar, né? Seguir nesse avanço constante, porque muitas vezes o grande erro é uma zona de conforto, não a que está ruim, a zona de conforto é onde você supostamente está estável, né? E às vezes essa sensação de estabilidade, ela gera, né, uma certa acomodação nos profissionais. Esse é um dos riscos que a gente tem que fugir, né? Eu costumo dizer que ninguém prospera na zona de conforto, né, Everaldo? Eu acho que a gente tem que estar sempre desconfortável, sempre buscando alguma coisa nova, nunca parar, estar sempre buscando aprender. Eu acho que isso é muito importante, né? Principalmente hoje em dia, com a velocidade e com a dinâmica dos negócios, se a gente ficar confortável demais, tem alguma coisa errada. Isso é uma verdade. É um fato. Nós temos aí um cenário assim completamente maluco, né? Você que ainda é do ramo médico hospitalar, né? E a gente tem um cenário, o mundo, acho que por conta da pandemia, ela claramente demonstra que não existe, né, essa estabilidade que todo mundo acredita existir, ou que algumas pessoas podem cair, né, ser induzidas a acreditar nisso. Mas no fim das contas você que está na área médico-hospitalar e atuou praticamente a vida inteira nesse segmento, né, como que você observa esse movimento de tudo que nós estamos passando em termos de infra? Eu vou pegar um gancho por conta da sua expertise na área médico-hospitalar, né? E não tem jeito, gente. Médico hospitalar, nós estamos falando de comércio exterior, tá? Porque o Brasil não produz insumos, equipamentos, isso a gente praticamente compra tudo de fora. A gente pode fazer assembling, a gente pode fazer montagem, a gente pode fazer uma série de etapas aqui. No campo das vacinas a gente está muito avançado, mas quando a gente vai para equipamento médico hospitalar, tecnologias que são utilizadas nos hospitais, de uma maneira geral, esses são equipamentos sumariamente importados, né? E como que você, vou pegar um gancho, porque você é do setor, né? Como que você vê
essa estruturação do país em termos de estamos prontos para enfrentar calamidades como essa, né? É bastante interessante essa tua pergunta, Everaldo, pelo seguinte: ninguém estava preparado e ninguém imaginava a proporção de uma pandemia com essas dimensões, né? A Covid foi uma coisa interessante. Eu me lembro que em março, quando foram decretados os lockdowns na Europa e começou a fechar tudo, nós continuamos a projetar os nossos orçamentos de vendas na empresa, e a gente falava assim, não, até agosto está tudo bem, a gente volta, a gente recupera nos últimos quartos, e a coisa foi se deteriorando, e o cenário econômico no Brasil também ficou muito ruim para os importadores, né? O dólar e euro aumentando demais, e então assim, a gente percebe que ninguém estava preparado, né? Como eu tenho bastante contato com o pessoal lá de fora também, ficou ruim para todo mundo. Então, quando você me pergunta, o Brasil está preparado para isso? Não. Mas o mundo estava preparado? Também não. Isso me remete a uma situação bastante interessante, porque nessas crises onde ninguém está preparado, ou ninguém espera, aparecem oportunidades gigantescas, né? Eu queria só abrir um gancho, abrir um parênteses aqui para falar sobre uma negociação que foi uma das maiores negociações da indústria de medical devices no mundo, que aconteceu durante a pandemia. A Stryker, que é a empresa que eu trabalhava anteriormente, comprou a Wright, que era essa última empresa que eu trabalhava, numa transação de 5,4 bilhões de dólares, movimentando um mercado que estava praticamente parado. Então, você vê as pessoas investindo, você vê as pessoas empreendendo durante esse movimento, e o mundo não para, né? E eu acho que é muito interessante isso, porque eu tenho visto muita gente parada esperando as coisas voltarem ao normal. E não tem o Existe, normal, né? né? Não tem, Não existe. E as pessoas querem saber qual é o novo normal. O novo normal vai ser aquilo tampouco. que não, o novo normal vai ser aquilo que nós montarmos, nós prepararmos, né? Não existe essa história de como é que o mundo vai viver. E uma coisa interessante você ouve, eu estava vendo uma reportagem hoje dizendo que o setor de turismo foi o maior prejuízo da história do setor de turismo, perdeu quase 2 trilhões de dólares, né? Mas o Comex não parou. O mundo precisa. É interessante essa história, né? O mundo, a gente está numa globalização, mas com países se pegando aí, né? A coisa está muito complicada no Nós cenário temos político no mundo, né? nós temos um Mas, ambiente, né? E aí cabe um comentário, né? Um dos desafios, né, para todos nós, profissionais de Comex, de uma maneira geral, lidar com um cenário onde o mundo é globalizado, isso é um fato, né? Não, mas, ao mesmo tempo, percebeu-se que essa globalização tem preço, tem um custo, né? E aí, lidar com as diferenças, né? E lidar com esse poderio de cada uma das nações, aonde alguém pode se sentir invadido dentro da sua própria indústria, como proteger as indústrias locais, porque também nem claro, todas as regras, infelizmente, nem todas as regras, porque aí cabe um comentário importante. Comércio exterior tem a ver com exatamente tudo isso que a gente está falando, a gente tem que analisar as situações de cada país, as relações bilaterais, como são os acordos. Eu hoje estou vivendo nos Estados Unidos, né, já há 5 anos, e eu percebo, nesses últimos 5 anos, uma mudança extremamente, né, veloz e uma escalada nessa questão protecionista, né, de proteger a indústria, sem entrar no método de que se é certo ou errado, porque eu nem tenho competência para fazer essa avaliação, né? A questão, o ponto de vista aqui, para ser destacado, é o quanto é desafiador para os profissionais de Comex
lidar num ambiente onde um produto estava sendo importado sem impostos e de repente ele está com uma tarifação. Ou o contrário, né? Um produto que ele não tinha, que ele era tributado e de repente ele passou a ser um produto com isenção de impostos. Então, nesse jogo de xadrez, no momento que isso ocorre, praticamente todo mundo, esse tabuleiro se mexe e Com países que certeza. antes eram compradores se tornam vendedores, o que era vendedor se torna comprador, e aí está o comércio exterior, né? E toda essa engrenagem que a gente tem que participar dela e participa, né, diariamente para atuando na linha de frente, né? Eu acho muito interessante, aí que está a graça e o brilho do comércio exterior, né? Eu arrisco a dizer que não existe nenhuma profissão com tantos desafios e com tantas mudanças rápidas quanto ao comércio exterior. Eu vejo muita gente que atua na área de Comex trabalhando como figurante da história e não percebendo o quão protagonista, e eu vou falar a vocês porque eu não tenho atuado nessa área mais firmemente, né? Mas o quanto o profissional de Comex é protagonista nessa história, né? É desafiador demais. Eu acho que não existe receita de bolo, eu não consigo te dar uma receita de bolo e falar assim, não, Não tem, vai ser assim, vai ser assado, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o que que o profissional de Comex mais vai ter que trabalhar hoje em dia? Primeiro, o que nós já comentamos, é sair da zona de conforto e estar sempre buscando aprendizado, está aberto à mudança, não tá acomodado no canto e usar esses grandes desafios como oportunidade. Você Nós acabou de, estamos em dias, né? Pode falar, desculpa. desculpa, você acabou de falar uma coisa interessante, né? Então você imagina que a indústria de implantes ortopédicos e de materiais especiais, que eles falam, órteses e próteses de materiais especiais, não tinha ICMS no estado de São Paulo desde 1990. E agora o custo aumenta em 18%, porque a partir de março o governador acabou com o convênio e nós vamos ter 18% de aumento em todos os produtos. Então você imagina o quanto isso encarece a área de saúde, né? O quanto isso vai prejudicar, mas vai parar? Não tem como parar. Então o mercado vai se acomodar, né? Eu sempre digo, né? Preço, quem põe é o mercado, a gente tem que fazer gestão do custo, né? Porque É isso aí, o é isso aí. mercado, ele impõe o preço, né? Não tem o que fazer, né? Eu achei interessantíssimo um comentário que você colocou esses dias, eu não sei se foi no Instagram que você publicou, que assim, a venda faz crescer o negócio, né? Mas se você não tiver uma boa gestão de custo, você não prospera, a coisa não continua. Aprendi E a duras penas, hein? Você imagina, aprendemos, né? aprendi a duras penas. Você imagina que a minha orientação profissional, eu sou o cara de Comex, que cresceu em Comex, fazendo operação, passando praticamente por todos os segmentos do Comex, né? Impo, Expo, marítimo, aéreo, atuando tanto no front de atendimento do cliente do customer service, mas também indo para porto, aeroporto. Sempre tive muito interesse em aprender, então subia nos trens, carregava trem completo, descarregava navio, fazia operação de porto. A gente tinha uma divisão na MAC que chamava MAC Port Services, né? Se eu não me engano, o Tex está aqui, o Ricardo Bosch está na nossa live e ele participou disso, né? Que era a ideia da MAC atender as descargas dos navios. Então, assim, tudo em termos de Comex. Ao mesmo tempo, a gente já deu muito suporte. Carlos Marra, que também deve estar aqui na live, né? Um grande amigo, também cliente da MAC. A MAC foi pioneira nessa coisa de ajudar, auxiliar a parte de exportação de minério de ferro fora do contexto das grandes mineradoras do país, né? Eu me lembro da história das dificuldades que vocês tinham de colocar o trem passar na Baixada Fluminense de madrugada com minério, porque se achava corpo, né? Eu me lembro Ali, dessas histórias. ali era Ferro Gusa, que é um outro projeto sensacional, uma outra hora a gente pode falar dele, né? O projeto do Ferro Gusa, só ele, por si só, pode ser uma história, né, muito boa.
Existem várias matérias de jornais sobre isso, mas também foi uma coisa que a MAC iniciou, né? E tinha isso, né? Toda essa dificuldade de passar com o trem, né, no meio da favela, da Baixada Fluminense, ele tinha que reduzir velocidade, já que você tocou no assunto, vou falar para as pessoas para não ficarem curiosas, né? Mas era isso que acontecia, a gente trazia esse trem, né, com todos os seus vagões, e ele, quando estava se aproximando antes de chegar no porto, ele tinha que passar na Baixada Fluminense, e quando ele passava aí, automaticamente ele tinha que, como a favela ela cresceu para próximo dos trilhos, então o trem tinha que diminuir velocidade. E à medida que diminuía a velocidade, aí acontecia de tudo, né? Porque ele passava numa velocidade muito baixa, tanto existia muito roubo, né? Porque subiam em cima do trem, iam jogando gusa, ferro gusa, para quem não conhece, ele é um subproduto, né? É uma matéria-prima para a produção de aço, para a indústria siderúrgica, e aí ele é como se fosse uma bola de canhão, vai. Se eu quisesse dar um exemplo, né? Ele parece uma bola de canhão, né? E ele é um negócio até pesado para carregar, mas as pessoas ainda assim conseguiram tirar ali, desse percurso de minutos, que ele passava uns 10 minutos ali, muito lento, eles conseguiam tirar 1.000 toneladas de ferro-gusa, né? E além disso, eles também colocavam tudo que você pode imaginar dentro desses vagões, né? Mas, enfim, então são os desafios do Comex, são os desafios do Brasil, tudo isso nos ensina, né, a nos adaptarmos, a mudar com velocidade. A gente tem um exemplo, né, desse caso que nos obrigou a criar novos processos, novos procedimentos, novas vias de verificação. Então, isso ocorre o tempo todo nas operações, e Comex ele nos entusiasma por conta desse dinamismo e dessa demanda que nós temos de ter que obrigatoriamente pensar em soluções para aquilo que possivelmente não deveria ocorrer em condições normais, né? Então, ele nos faz pensar, né? Uma curiosidade muito interessante também dessa nossa relação, Fabiano, com a MAC, que aí eu já trago para o destaque do que é a nossa live, porque a gente está falando de indústria 4.0, né? É a próxima revolução, próxima não, já está ocorrendo, é a revolução, a nova revolução industrial, né? Que é a indústria 4.0. A gente está falando de processos praticamente 100% automatizados, onde a demanda por profissionais ágeis, né, e com a capacidade de visão sistêmica do processo bastante apurada e ampla, bom, com muito conhecimento. E aí a pergunta, né, que fica é como que a gente lida, né, com uma mudança tão radical, aonde, para citar como exemplo os marketplaces, né, hoje a gente tem um exemplo da Amazon, né, para poder ficar mais fácil, do Mercado Livre, não importa. Praticamente você compra, você faz a sua compra, mas você recebe esse produto na sua casa, né? E dentro dessa operação existe todo o comércio exterior que está ocorrendo, né? Ele não some, o comércio exterior não desaparece. Exatamente, Então, exatamente. a pergunta é, como nós vamos atuar, considerando que a tendência é de que os marketplaces também vá para o B2B, né? Hoje ele está no B2C, que é praticamente para atender os consumidores. Existem plataformas já atuando no B2B? Existem, mas isso ainda não ganhou a dimensão, uma dimensão global e nem uma escala tão grande. Os processos dele ainda são realizados de uma maneira com muito mais eficácia, com muito mais sistemas, mas ainda da maneira tradicional, que existe um comprador e existe um vendedor trocando informações, né? Eu acho que a ida do Comex, né, para o B2B é inevitável. A coisa vai acontecer. E aí isso assusta muita gente que trabalha no Comex, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: primeiro, você vai precisar reconhecer quais são essas mudanças. E volto a repetir uma coisa que eu tenho como mantra para mim, né? Eu não posso
estar confortável, eu tenho que estar desconfortável. E uma coisa interessante é, a gente ouve muito falar assim, qual é a onda que nós vamos surfar, né? Eu acho que a gente não precisa esperar chegar essa onda, eu acho que é obrigação nossa criar essa onda. Uau! Não, mas é verdade, vamos criar essa onda, né? Eu conversando com um cliente esses dias, ele falou, não, a gente precisa reconhecer a dinâmica do mercado, qual vai ser a dinâmica do mercado no pós-pandemia. Eu falo, não, mas você tem que criar essa dinâmica de mercado, porque existem várias oportunidades abertas e não sou eu, Fabiano Suzuki, que vou falar, vai por ali. Porque a gente. E o Essa merece aspas, gente. É só escrever aí, ó. Não vamos surfar na onda, vamos criar a onda. Fecha aspas, Fabiano Suzuki. Aí, ó. Não, mas não, mas é verdade, não é? Eu acho que é muito interessante se eu soubesse a receita, eu não estaria falando para vocês, a gente não estaríamos trocando essa ideia. Você pode ter certeza que eu já estaria implementando, né? E eu acho que quem está na ponta, quem está atuando no Comex, consegue muito melhor sistematizar quais são os novos processos e identificar quais são essas mudanças que virão. O ser humano é muito reativo, né? Essa falta de proatividade nossa em falar, não, dá para fazer? Dá. Alguém já fez? Não, então eu vou fazer. Né? E se der errado? Se der errado, a gente tenta de novo. E eu acho essa galera mais nova, não estou chamando a gente de velho, tá? Mas essa galera mais nova é um pessoal que tem muita coragem de arriscar. Então você vê as coisas acontecendo muito rápido e muitas vezes a gente não acredita, não, isso não vai dar certo, né? Mas por que não vai dar certo? Já deu, né? Então quando você fala de B2B, eu já vejo um movimento disso em medical devices acontecendo. Existem alguns produtos em que o médico, na tela do computador dele, ele faz um exame, pega uma tomografia computadorizada, planeja uma cirurgia, e na tela do computador dele ele manda direto para a fábrica, sem passar por vendedor, sem passar por nada, e recebe por DHL ou por courier no consultório dele o implante para ele colocar no paciente. E isso era uma coisa inimaginável há 3 anos atrás. Eu não estou falando de 10, há 3 anos atrás isso não acontecia. E hoje já está se tornando normal. A robótica na cirurgia. Você me desculpa ser redundante muito em falar em medical devices, mas é que eu tenho atuado mais. É sua área de atuação, não tem problema. Mas é uma coisa bastante interessante essa Primeiro, se eu posso dar uma dica, né, para a galera, nunca deixe de aprender. Sempre esteja curioso. Então, eu costumo brincar que eu sou um generalista e especialista em puxar conversa em boteco, né? Porque eu consigo falar de vários assuntos, mas é sempre importante, porque vocês trabalham. Eu ouvi a Paula falando esses dias sobre um processo que ela teve de exportação de umas válvulas cardíacas, né? E muita gente que trabalha no Comex fala, não, isso não é obrigação minha saber. E eu acho que um dos segredos do sucesso de vocês é isso, é estar entusiasmados e eu falo isso desde 2000, quando a gente começou a trabalhar, fazer a logística, o fretamento das cargas da Santa Casa, você se interessava, você estava junto, você, né, queria entender por que eu estava importando aquilo, para que servia. E quem está de fora fala, qual é o interesse dele? É isso, cara. Eu acho que só prospera quem está aberto à mudança, quem quer aprender todos os dias e acelerar. Eu acho que a gente está vivendo num movimento muito acelerado. Eu concordo plenamente. O que é muito legal também destacar, né, é que a gente tinha um relacionamento de cliente, né, isso depois se converteu numa amizade, a gente depois, até por questões de mudanças de mercado, você foi para outras atividades, embora a supply chain, essas coisas estivessem embaixo do seu guarda-chuva, mas a gente não trabalhou mais junto, mas a gente manteve, né, essa relação. Claro.
de amizade, de colegas de profissão, né, ao longo de tantos anos, né. Essa é uma competência, né, essa coisa de criar vínculos, criar relacionamentos duradouros, essa é uma competência que eu vejo ela como importante para o futuro, mesmo para esse futuro, né? Que imagina, vai estar muito mais automatizado, muito mais robotizado, as pessoas então vão se falar muito menos, né? Os contatos entre as pessoas, ainda que eles sejam menores, no fim das contas, aquelas pessoas que se dispuserem a realmente dar a cara para bater, né? Correr riscos, assumir alguns riscos com responsabilidade, viu, gente? Eu sou CEO de uma empresa, então eu não posso mandar vocês correr risco assim à toa, tá? Então, assim, é correr risco com responsabilidade, né? Mas, assim, sempre manter, né, esse olhar para o que está por vir, né? Porque o que foi, na verdade, já era, né? O que foi É, agora há pouco, é antes da isso gente aí. começar, já era, né? Você citou a Paula ontem, o exemplo da Paula, e primeiro, diga-se de passagem, é dificílimo fazer live. Eu quero até já reivindicar para o departamento de marketing. Eu não quero fazer live depois da Paula, viu, gente? Isso daí é furada, porque ela é uma âncora, É um né? Ela talento. é um talento nato para isso, né? Então, me jogaram numa fria aqui, mas enfim, né? É, foi maravilhosa as lives, tanto de terça-feira quanto de quarta, né? Ângela com a Paula, depois a Érica com a Paula, né? E hoje eu estou com esse meu super convidado. A gente está falando de indústria 4.0, a gente está falando do profissional, mas a gente está trazendo alguns elementos. É interessante perceber que isso sempre existiu, né? A coisa de precisar mudar, de precisar estar à frente, de arriscar. Só que agora, talvez a gente, e aí pegando carona na Super Ângela, né? A gente está num período onde essa agilidade para a mudança, a agilidade para o desapego, ela é essencial, né? Não tem essa coisa de patentear a ação e ficar em cima daquela questão, né? Até mesmo os nossos sonhos, e eu tenho defendido isso, né? Eles devem, eles devem estar abertos a mudanças, né? Porque às vezes o sonho pode vir a uma obsessão, né? Então a gente tem que ter Não, é sonhos verdade. e a gente tem que ir atrás desses sonhos, mas a gente tem que estar aberto à mudança, fazer as correções que forem necessárias, né? Para que a gente não perca a chance de manter o foco naquilo que tem que se que está se alcançando, que quer se alcançar, né? E vai É, acho que aqui vale só um comentário, o Tuco, que é a gente destacar o quanto a inteligência emocional nisso tudo ela é fundamental, né? Essa capacidade de você ser um interlocutor no meio de tantos stakeholders e você lidar de uma maneira respeitosa, respeitando culturas, respeitando as pessoas, respeitando credos, e compreendendo que a cultura de cada um desses países, a gente está falando de comércio global, né? E a gente não criar os pensamento, né? Ele não pode estar preso em estereótipos de forma alguma para poder ele ter condições de desempenhar o papel dele da melhor maneira possível, né? Ou seja, open mind eu all the acho. time. Eu acho. Você tocou num assunto agora há pouco, você acabou de falar numa coisa que me chama muito a atenção. Quando você falou de correr riscos com responsabilidade, né? Eu acho que isso é muito interessante. Então, quando a gente, só fazendo um gancho, a gente está falando do profissional de Comex 4.0, né? Indústria 4.0, a gente fala em automatização de tudo, cloud computing, a gente está falando de uma série de coisas que já estão aí e a gente precisa
se adequar e estar na frente para não deixar esse bonde passar. Mas uma coisa muito interessante, e eu vou falar um pouco da minha experiência também. Então, eu estou falando com o CEO de uma empresa, mas eu sempre trabalhei como empregado das empresas. Só que todas as empresas que eu trabalhei, desde a Santa Casa de São Paulo, que não tinha dono, até a Striker e a Wright, que tem conselhos de administração lá fora, até essas startups que eu comecei trazendo para cá, eu atuava como o dono do negócio, eu tinha a empresa como minha, né? Então, eu precisava empreender, é o que a gente fala de intraempreendedorismo, né? Ou seja, eu preciso empreender dentro do negócio que não é meu. Mas você imagina, Fantástico. quando eu sou contratado por uma empresa americana para montar o escritório no Brasil, para trazer os produtos, para trazer a marca para o Brasil, eu não tenho ninguém aqui. Sou eu comigo mesmo trazendo aquela marca e não adianta falar, não, não é meu, não é meu. Então, acho que esse sentimento eu não sei se eu posso falar propriedade, mas eu acho que esse sentimento de amor pela coisa, ou seja, eu vou cuidar daquilo como se fosse o meu filho, já é um grande diferencial que a gente consegue. Eu olho com carinho aquela coisa, eu olho com cuidado, né? E se eu tiver que fazer alguma mudança, eu vou fazer, porque eu tenho que tocar, né, em algumas feridas que muitas vezes a gente fala, não, deixa para o Everaldo resolver, ele é o dono, deixa para a Paula resolver, né? Eles que... Não, eu acho que a coisa tem que, pelo menos, apresentar a solução e as soluções de inovação, eu acho que não vem de fora, vem de dentro da gente. Eu tenho um cliente que ele fala uma frase que eu sou apaixonado por ela, fiquei apaixonado, que é: apaixone-se pelo problema e não pela solução, né? Pessoas apaixonadas pela solução têm a tendência de fechar os ouvidos a novas ideias, né? A tudo que vem, né? Dos inputs, daquilo que vem de fora, né? O desafio de qualquer líder hoje em dia é justamente fazer essa gestão junto à equipe, garantindo que eles sejam ouvidos, porque o intraempreendedorismo, que é o que você está falando, ele é essencial para o sucesso do profissional, seja na carreira individual e para o sucesso da empresa de forma coletiva, né? Se nós tivermos um monte de gente e considerando que em boa parte daquilo que é processual, os robôs vão fazer esse trabalho, aonde que fica a demanda? Fica justamente nas questões de grandes solucionadores de problemas, pessoas capazes de lidar com questões que um robô não vai ter condições de fazer, pessoas que sejam capazes de liderar equipes e trazer essas equipes com esse sentimento de intraempreendedorismo, né, de que elas podem e elas serão ouvidas a trazer novas ideias, porque tem os dois lados da moeda, né? Fabiano, tem a demanda do nosso lado. Eu, por exemplo, sou o CEO da empresa e eu tenho um corpo de líderes, né? E eu tenho toda uma equipe em 3 países. Se essa minha liderança não motivar, não estiver ouvindo, né? Se eu não começar por mim, não conseguir ouvir o meu grupo de diretores, grupo de gerentes, eu sou incapaz de melhorar, porque ninguém tem olhos para tudo, né? E outra coisa, ninguém tem essa sumidade, né? Todos nós temos a chance de aprender de diversas maneiras, né? E tem um episódiozinho, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma das coisas mais legais que eu ouvi. Eu estava numa correria de uma viagem, saí de madrugada, eram umas 3h30, 4 da manhã, eu tinha que ir para o aeroporto. E eu peguei um táxi. Eu entrei no táxi, e geralmente São Paulo, né? Naquela correria, eu peguei o táxi para ir para o aeroporto de Guarulhos, e quando eu entrei no táxi, o táxi estava impecável, né? Só que era 4 horas da manhã, né? Eu não sei, poucas pessoas podem estar de tão bom humor 4 horas da manhã, né? Embora eu seja uma pessoa diurna, né? Mas, assim, poucas pessoas podem estar de bom humor às 4 da manhã, né? E eu entrei no táxi, sentei, não quis nem incomodar o motorista, falei para ele que é
aeroporto, e aí pedi desculpas para ele, e falei assim, olha, senhor, me desculpa ter entrado assim nessa correria, porque eu acabei até batendo na porta do carro, estava já um pouco atrasado, assim. E aí ele se volta para mim, né, olhando no meu rosto e diz, mas o senhor é o meu herói. Eu falei, me deu um baque, eu fui para trás e falei, não, você é o meu herói. O senhor é o meu cliente. O senhor ajuda a pagar a faculdade das minhas filhas. O senhor ajuda eu a cuidar da minha família. O senhor ajuda eu a manter este carro. Então, aqui, o senhor é o meu herói. Então, olha que fantástico. Ele falou aquilo que me impactou tanto, né? E foi de uma maneira tão genuína que eu falei, uou, né? Olha só que fantástico, né? Eu passei a usar eu olho o nosso cliente como os nossos heróis, né? São verdade. batalhas diárias, né? São lutas diárias, todo mundo tem responsabilidades, hoje você tem menos gente fazendo mais coisas, então, cara, é pressão para cima de todo mundo, então, você olha e ouve um ensinamento, porque isso para mim é um ensinamento para a vida, né? Aí você fala, não, eu vou ouvir isso de um super líder de uma corporação multinacional. Não, eu ouvi isso de dentro de um taxista, e foi tão genuíno e tão forte que isso me inspirou de muitas maneiras, né? Então, É muito interessante, né? Os grandes ensinamentos a gente tira das pessoas que a gente menos imagina, né? Mas a gente isso. precisa estar aberto para receber, né? A gente precisa estar aberto a Esse é o aprender, ponto, tem que estar né? Eu aberto. acho que a nossa arrogância, eu falo nossa, porque todo mundo tem algum momento em que está sendo arrogante, que não está prestando atenção no que está acontecendo ao seu redor, né? Você estava falando de cultura, de respeitar as pessoas, culturas e valores. Eu acho muito, muito interessante, né? Até falando um pouco sobre o profissional de Comex 4.0. O robô, a máquina, vai poder fazer muita coisa, são os processos. Mas quando a gente trabalha com Comex, a gente trabalha com culturas diferentes, como você havia mencionado, com valores diferentes. E só quem consegue reconhecer e respeitar e mudar o seu comportamento diante de cada cultura, de cada valor de um cliente, é a pessoa. A máquina é um algoritmo que vai fazer aquilo do jeito automatizado de sempre. Então, assim, até a gente achou qual é o lugar do profissional de Comex. Ele vai continuar tendo lugar e muito importante, ou seja, é o grande solucionador de problemas e o grande desbravador dessas novas relações humanas. Eu acho que isso vai continuar. Mas é muito interessante, né? Mas a gente precisa deixar um pouco a arrogância de lado, desapegar. E uma coisa que você vai ter que ter agilidade para aprender, você vai ter que ter agilidade para executar, você vai ter que fazer, não adianta, né? Essa Eu palavra vi chave. tem aquela frase, para de pensar um pouco e começa a agir, né? Se eu quisesse ficar pensando, eu teria feito filosofia, né? Eu não teria... Inovação, muita gente está nesse negócio, temos que inovar, a inovação, mas assim, a inovação é tudo aquilo que você transforma em ação. Então, assim, Exatamente. inovação pensou em algo, põe em prática. Porque se você, assim, tem muitas boas ideias, mas aí o componente de botar em prática, que exige esforço, uma atitude muito, né, destacada, às vezes esbarra nesse tipo de situação, né? Então, uma atitude dentro desse componente, né, das habilidades de competência, né, ela é fundamental, né? Talento e conhecimento. Sem atitude, absolutamente não leva Não ninguém serve para nada, né? para nada, né? Uma pessoa esforçada tem até mais chance de conseguir êxitos, né, do que uma pessoa que tem o conhecimento, mas está parada, né? É Então, verdade. assim, é movimentação, é ação para que aquilo que você pensou se torne inovação. Porque se não for assim, vai ficar no plano da ideia e aí as coisas não acontecem, né? Mas, E cara, o que papo quanto... gostoso, né? Nossa, eu estou muito feliz e confesso a você, eu não sei o que eu posso trazer de conhecimento para vocês que
atuam nessa área, que são extremamente competentes. Como se você não atuasse, né? Não, mas o que eu digo como o se seu você, dia a dia, de né? quando que é o seu crachá? De quando que é o seu crachá do aeroporto de Guarulhos? Ah, o meu talismã, eu tenho um talismã que é o crachá do aeroporto de Guarulhos de 1996. Ah, bom, Eu tá procurei bom, ele, como eu tá não estou em bom. casa, mas eu vou mandar uma foto e você vai publicar no Instagram aí. Eu vou colocar no meu Insta, o seu crachá de 96. Né? Tem muita gente que está assistindo a live que não nasceu depois de 96, viu? Então, Pois assim... é, mas não fala assim não, cara. Isso começa a me deixar triste. Não, faz parte, né? Faz parte. Como é que nós seríamos capazes de inspirar pessoas se nós não tivéssemos atravessado essa jornada de uma maneira tão da maneira como nós fizemos, né? E sempre ressaltando que não é em nenhum momento, eu conheço o Tuco há mais de 20 anos, né? Em nenhum momento a gente está aqui dizendo, nós somos os caras. Não, porque, de novo, a mesma situação pode acontecer comigo e com ele, e a gente vai sentir isso diferente, porque nós somos pessoas diferentes, né? E isso é fantástico também, né? Que nós sejamos pessoas diferentes, porque a gente vai com isso trocando experiências e transformando essa relação numa coisa infinita de conhecimento, de aprendizado e de crescimento. E aí, o ponto principal é a gente conseguir, de fato, né, trazer para esse ambiente, trazer para tudo que nós estamos vivenciando, né, um pouco dessa história que nós estamos contando, né, dessa narração, dessa narrativa, né, em relação a tudo que nós passamos. É muito mais sobre a jornada, não é muito tanto sobre os êxitos ou os feitos, é sobre não, né, hoje ainda coloquei, não é sobre vencer, é sobre não desistir. Né? Exatamente, é isso Porque a gente perde, no conto geral, a gente mais perde do que ganha. Né? Mas, assim, por isso que não é sobre vencer, é sobre não desistir. É sobre enfrentar todas as nossas batalhas. Né? Mas, Tuco, infelizmente, voltando, o nosso horário está indo embora, estamos nós temos pouco acabando, está tempo, então, acabando. assim, eu vou pedir para você, assim, deixar uma mensagem sua para o profissional de Comex, para pensando em tudo que está acontecendo no mundo. E, nossa, é uma pena que passou tão rápido. Foi muito rápido mesmo. Eu queria primeiro agradecer o convite aí. Eu estou muito, muito, muito feliz mesmo por você ter me convidado e eu espero que eu tenha passado alguma coisa que tenha marcado e que fique para alguém que esteja assistindo a nossa live. Só voltando um pouco ao começo da minha fala, quando eu falei sobre ninguém prospera na zona de conforto, né? E prosperidade não é material. Eu acho que prosperidade está em você fazer aquilo que você gosta, estar feliz, ter alguma coisa de bom para deixar para os outros e levar alguma coisa de bom para os outros também, né? Vou falar um pouco para o profissional de Comex. Eu acho que algumas mensagens, algumas coisas, algumas dicas de vida que eu posso falar primeiro, esteja sempre aprendendo, não pare de aprender, saia da sua zona de conforto, desapega dos valores antigos. Quando a gente fala das tecnologias disruptivas, ou seja, corta aquilo que eu sempre fiz desse jeito. Não, vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. E Vamos fazer criar a onda, diferente. né? Vamos criar a onda, exatamente, né? Não espera uma onda para surfar, não. Vamos criar, vamos bagunçar isso Fantástico. daí e vamos criar essa onda. Eu não tenho muito mais o que falar. Eu acho que eu admiro quem trabalha com Comex e respeito muito quem trabalha, os profissionais de comércio exterior. Mais uma vez, parabéns pelo dia Obrigado. e eu estou aqui. O que eu puder ajudar vocês, meu Instagram está aí, os meus contatos eu posso deixar com vocês todos aí. Não sou nada, estou aprendendo, aprendi muito nessa live e espero que eu possa ter contribuído um pouquinho, que seja só para... Contribuiu e muito, contribuiu e muito.
Tuco, E mais uma obrigado vez, muito mesmo. obrigado pelo. Muito bom sempre estar com você. É um prazerzaço. Mas o nosso horário está indo embora, meu povo. Eu sei que vocês queriam mais uma hora de conversa, mas não tem mais jeito de fazer mais uma hora de conversa, né? Mas assim, mais uma vez, parabéns. Obrigado, Tuco. Parabéns a todos os profissionais de Comex. Obrigado a todos os que estão participando. Para nós é uma honra poder falar para vocês, falar de comércio exterior, falar do que nós fazemos, da importância que isso tem para o mercado, para a economia de um país, né? Muita gente não reconhece exatamente o valor dessa profissão, muita gente, né, não sabe nem exatamente o que se faz, mas o fato é que é essencial para qualquer economia de qualquer país e é muito... hoje é um dia importante para todo mundo que vive e respira comércio exterior, né? Então, parabéns a todos vocês, obrigado mais uma vez. Lembrando que amanhã nós temos mais uma live, a última da semana. Essa semana foi toda preparada, dedicada ao profissional de comércio exterior, né? Ela foi pensada nos detalhes para poder garantir. A gente começou falando sobre, né, o Learn Agility, a importância. A Paula e a Ângela fizeram uma super live na terça. Aí ontem nós tivemos uma live inspiradora de todas as formas, com a Paula Barros e a Érica Porto, né? E hoje a gente tem a presença desse superastro, né? Ah, O Tuco, né? E amanhã nós teremos então uma live. Amanhã é uma live, a ideia dessa live, né? Ou a ideia, né? Como se eu tivesse condição, né, de ficar falando isso, mas enfim. Mas assim, a live é uma de meditação, meu povo, tá vendo? Que o povo de Comex também pode meditar. Não é só navio que não embarca, carga que fica para trás, prazo que vence, carta de crédito que foi embora, não é só o booking que rola, o navio que não atraca, o aéreo que deixa a carga para trás, os voos que cancelam por causa da pandemia, não é só todos esses problemas que a gente está vivendo, né? Então amanhã o que vai ter? Aula, né? Uma super aula de meditação, yoga, eu vou ver o nome, com a Vivi Maeda, para nos ajudar a relaxar, né? A gente vai pensar no armador, na companhia marítima, sem falar mal dele, olha só. Né? Então a gente vai pensar que a gente está sendo, né? Olha só, a gente vai aprender, né? Colocar a cabeça no lugar, né? Pensar, aprender a rapaz, respirar. a respirar, né? A se controlar. Mas a verdade é que a gente está falando mais uma vez de autocuidado, né? Brincadeiras à parte, é uma live super importante amanhã para aprender realmente a meditação, de yoga, ou yoga, não sei, cada um fala de um jeito, yoga, mas no fim das contas tudo que a gente faz por nós, qualquer tempo que a gente tira para nós, isso chama-se autocuidado. Então, quando a gente cuida de nós, a gente tem condições de cuidar do outro, né? Para terminar, lembra sempre disso, né? É muito bom estar com vocês. Obrigado mais uma vez e amanhã espero vocês mais uma vez aqui no canal da MAC, né? Obrigado, uma ótima tarde, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? E estamos encerrando, né? E lá vai, estamos indo, né? E vou continuar falando até o Instagram me derrubar. Quando ele me derrubar, aí eu paro. Quando ele não derrubar, eu continuo falando, né? Mas enfim, vamos lá. Obrigado. E foi demais estar com vocês, tá? Parabéns, profissional de comércio exterior. Mais uma vez. Tchau, tchau.